Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus maravilhoso. Aleluias, aleluias, aleluias. Amados de Deus, hoje nós vamos refletir numa mensagem. E fique muito atento ao que vai ser dito através dessa mensagem. E se há algo bom que você precisa mudar na sua vida, comece a aplicar hoje mesmo, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Nós vamos começar a refletir numa mensagem que ela está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, amém? Depois em diante a gente vai começar a refletir em Hebreus, capítulo 12. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. O título da mensagem diz assim: As falsas doutrinas e os falsos crentes. Como corrigi-los? Versículo 14. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Glórias ao Senhor Jesus. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Glórias ao Senhor Jesus. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas, e
abusivas e absurdas, pois sabes. Versículo 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Amados de Deus, os servos de Deus procuram com zelo e muito cuidado para ensinar as pessoas. Amém? E os seus passos e seu jeito de agir revela quem ele serve. Isto porque há uma nuvem de testemunha que o observa. Glória a Deus. As instruções do apóstolo Paulo não fuja das suas obrigações. O cristão maduro é encorajador. Ele busca conselhos em Deus. Amém? Para tomar decisões com verdadeiros fundamentos, evitando dar crédito à natureza humana, porque um só pertence à glória, Deus. É a Ele que temos que exaltar com o nosso trabalho de evangelizar. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Não neguem também as instruções boas que recebem de outras pessoas, mas apresentem a Deus e peçam a bênção do Senhor antes de aplicar em seu trabalho de campo. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então, as instruções boas que recebemos de pessoas que caminham com a gente no caminho de evangelizar, pregar o Evangelho. Não sai de imediato aplicando estas questões, porque elas parecem ser boas, mas antes apresenta a Deus e peça a resposta do Senhor. E quando Deus confirmar que sim, deve ser aplicado esta questão, então aplique esta questão. Amém? Busque sempre a presença de Deus para aplicar tudo aquilo que você receber como uma boa instrução. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, o servo de Deus, ele busca agradar a Deus com sinceridade, amém, no falar e na prática, evitando desconforto na vida daqueles que o ouvem, anunciando o Evangelho da salvação, amém. E nós vamos refletir agora em Hebreus capítulo 12, onde o título da mensagem vai nos mostrar quem que nós devemos imitar, amém. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. O título diz assim: devemos imitar o exemplo de Cristo
que foi perseverante em meio às provações. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E anteriormente nós estávamos falando que para os irmãos não negarem as instruções boas que recebem de outras pessoas. Amém? Mas sempre apresenta a Deus e peça uma bênção de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. E se Deus aprovar, amém, você aplica em sua vida. Então no versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus vai dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Glórias ao Senhor Jesus. E no versículo 4 vai dizer: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus.
Amados de Deus, esta mensagem é muito forte. Amém? Esta mensagem é muito forte. E é igual eu disse aos irmãos no início. Os servos de Deus procuram com zelo e muito cuidado para ensinar as pessoas. Amém? Glória a Deus. Neste versículo final que lemos, Paulo, ele exorta as pessoas a permanecer firmes, pregando o Evangelho, ensinando a verdade para aqueles que estão ouvindo. Porque se ele estiver mancos na fé, uma vez você firme, mostrando o caminho, mostrando que o caminho do Senhor tem que haver sacrifícios, tem que haver sacrifícios para alcançar a salvação, lutando contra os desejos da carne, perseverando, amém, na presença de Deus. Todos nós alcançaremos a salvação. Paulo ele encerra no versículo 13 dizendo: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Este manco aí, irmãos, é uma pessoa que tem uma fé que está abalada. Amém? Ela precisa ser renovada. Glória a Deus. Uma hora a pessoa ela está no templo adorando a Deus e outra hora ela está no mundo. Então, nós devemos dar exemplos. Amém? Mostrando para esta pessoa que a caminhada que estamos fazendo, não só aplicamos em palavras, amém? Mas aplicamos também em nossas vidas, amém? Sacrificando a nossa vontade e fazendo a vontade de Deus. Então, assim, haverá um olhar de esperança no coração destes que outrora, uma hora estava na igreja, outra hora estava lá fora. Amém? Dando eles força para perseverar, para buscar a presença de Deus e sacrificar a vontade da carne. Amém? E fazer a vontade de Deus. Então, os servos de Deus buscam agradar a Deus. Amém? Com sua sinceridade no falar e na prática, no trabalho, no campo da evangelização. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Eu espero que esta mensagem ela possa te ajudar a erguer os seus olhos e olhar para Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Amém? Glória a Deus. Fica na paz.